Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho poder te receber aqui mais uma vez nesse pão diário, onde você já está acostumado a saber que todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, eu tenho o hábito de entrar ao vivo para estar liberando uma palavra para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito, apesar que hoje eu entrei um pouco mais cedo aí para estar liberando uma palavra para vocês. Geralmente a gente entra às 2 horas da tarde. Eu entrei um pouco mais cedo para estar aproveitando esse tempo, né? Para estar entregando uma palavra do céu para o seu coração. Estamos ao vivo agora pela minha página no Facebook, pr.rodrigosantana com 2 N's. E estamos ao vivo também no Instagram. O pessoal do Instagram está aqui acompanhando a gente. A paz do Senhor Jesus. Muito bom recebê-los aqui. Já compartilha esse vídeo com alguém que vocês amam agora. Aproveita esse tempo para você marcar um amigo, um colega. Chama todo mundo, que eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra ao seu coração que vai te dar uma direção de maneira rápida e objetiva nessa tarde. Beleza? Você que está me assistindo agora no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like no vídeo para você nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus nessa plataforma. Livro de Sabedoria de Salomão. O livro de sabedoria, Provérbios, o capítulo é o de número 16, o verso é o de número 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16, verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Perceba, o capítulo 16 de Provérbios é um capítulo onde vai falar a respeito de vários tipos de conselhos para a vida. Precisamente em relação a direcionamento, em relação a decisões na vida, direções na vida que nós precisamos tomar. Então Salomão me ensina a como proceder, a como viver, o sentimento que eu tenho, que está no meu coração, mediante as decisões. Ele me ensina a ter temor ao Senhor. Ele me ensina a ter um espírito de mansidão, de prudência. E tudo isso vai lá na frente cooperar para que eu venha tomar a decisão certa, o caminho certo e a escolha certa. E o versículo 25, ele não tematiza todo o capítulo 16, porque o capítulo 16 vai se tratar de muitos conselhos. Mas dentre tantos conselhos que ele vai dar no capítulo 16, o versículo 25 precisamente, ele traz para nós um parâmetro um pouco mais amplo desse sentido de escolha. Quando ele diz que há caminho que parece direito ao homem, só que o seu final é de morte. Vamos procurar entender e analisar cada expressão que Salomão está usando no versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu final é caminho da morte. Primeiro ele afirma, há caminho. A palavra há aqui, ela está ligado ao verbo existir. Ou seja, existem caminhos, há caminhos, existem escolhas. Essas escolhas aqui deixam clara para nós a existência do livre-arbítrio que todo ser humano tem. O que é o livre-arbítrio? É o direito que eu tenho de escolha, de decidir aquilo que eu quero. Eu posso tanto escolher o céu, como eu posso escolher o inferno. Eu posso tanto escolher o que é bom, como eu posso escolher o que é ruim. Ok? Deus me deu o livre-arbítrio porque desde Gênesis, Deus sempre foi a favor da liberdade. Isso é algo interessante que você precisa levar para o seu conhecimento bíblico. Deus nunca quis que o ser humano o amasse de maneira obrigatória, colocando uma imposição sobre ele. Deus sempre quis que esse amor fosse um amor
voltado pelo coração, voltado pelo entendimento, um amor sincero, e não por uma obrigação de você não ter o direito de escolher, né? Por isso que Deus me dá o direito. Eu posso escolher tanto amá-lo, como eu posso escolher rejeitar esse amor, tendo em vista que esse amor ele demonstrou primeiro por nós, né? Não fomos nós que decidimos primeiro amar a Deus. É Deus que, por amor a nós, entregou o seu único filho. O primeiro passo de amor, de misericórdia, de graça, sempre veio de Deus, sempre veio do próprio Senhor. Então ele sempre quis que o ser humano se relacionasse com ele com esse senso de liberdade, com esse senso de você ter a opção entre você querer ou não querer. Ok? O livre-arbítrio, apesar de ser uma expressão que não existe dentro do cânon sagrado da Bíblia, é uma expressão que está implícita na maioria dos textos bíblicos, inclusive nesse texto, que é o direito que eu tenho de escolher. Você vai ver a ideia do livre-arbítrio desde o céu, antes ainda de Gênesis. Ok? Porque tem gente que acha que o livre-arbítrio nasceu no paraíso. O livre-arbítrio não nasceu no jardim do Éden. O livre-arbítrio nasceu no céu. Ué, como assim, pastor? Se Satanás, Lúcifer, não tivesse livre-arbítrio de decidir as escolhas dele, ele não seria condenado para fora do céu. Ele não desceria com terça parte dos anjos com ele, né? Ele não desceria com parte dos anjos juntamente com ele. Se ele desceu com essa parte dos anjos, é porque ele teve até livre-arbítrio para influenciar outros para o mal. Ok? Isso aqui é um outro campo da teologia que eu não quero nem entrar muito para não causar muita confusão, mas há uma visão nessa questão de liberdade cristã, de livre-arbítrio, que esse livre-arbítrio não nasceu na terra, esse livre-arbítrio nasceu no céu, tendo Lúcifer a oportunidade de escolher entre andar com Deus e querer ser maior que Deus. Ele desobedeceu a Deus, ele quis ser maior que Deus, ele quis o trono de Deus. Então ele só conseguiu fazer isso porque ele teve o direito de escolha, que não começou na terra, mas começou no céu. E esse direito de escolha fez ele influenciar terça parte dos anjos para serem levados com ele para fora do céu. Ok? Então Deus sempre criou as suas criaturas com esse senso de liberdade, com esse senso de livre-arbítrio. Deus sempre quis que o ser humano se relacionasse com ele por uma vontade dele, por um desejo dele, por amor, né? Não veio por força, igual a expressão que as pessoas costumam usar, né? Que não é por força nem por violência, mas é por amor, é por vontade, é por coração. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate, e aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. Você percebe, ele bate na porta, ele não entra na porta, ele não manipula a porta, ele não domina a porta, ele não quebra essa lei do livre-arbítrio. É claro que também existe a soberania de Deus, e eu sei que existem momentos que Deus resolve intervir, independente da minha vontade, ele manifesta a vontade dele. Mas grande parte das coisas da vida, principalmente que diz respeito à salvação e o amor a ele, está ligado a essa liberdade de escolher amá-lo ou não amá-lo. O senso de livre-arbítrio nasceu com Deus, quando Deus quis colocar isso nas suas criaturas. Veio do céu veio para o Éden. Pastor, aonde no Éden teve o livre-arbítrio? Na própria árvore do conhecimento que ele deixou lá. Se tem um dos significados que a árvore do conhecimento traz para nós, das reflexões de ter uma árvore lá e não ser tocada e não poder ser comida, é explicar para nós sobre o livre-arbítrio, trazer para nós o sentido de livre-arbítrio. Entre tantos significados que a árvore do conhecimento poderia dar, esse é um deles. Ou seja, Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos, menos de um. Ok? Vocês podem comer de todos os frutos, menos de um. Quando Deus fala menos da árvore do conhecimento, ele deixa claro ali o livre-arbítrio. Por quê? Porque se ele não quisesse deixar a ideia de livre-arbítrio, Adão fazia o que quisesse, comeria o que quisesse, não teria consequência nenhuma, e ele viveria pela própria as indicações dele, e pronto, acabou, e o ser humano não teria suas escolhas.
ok? E tudo foi para o ser humano e tudo pode e tal. Só que ele deixa claro ali, ó, essa árvore aqui eu não quero que você coma. Mas isso significa que você não vai comer. Eu não quero que você coma dessa árvore. Vocês podem comer de todas, mas eu não quero que você coma dessas. Porque se comer dessa árvore aqui, haverão consequências. Você sabe muito bem qual foi a consequência de Adão e Eva. Eles foram expulsos do paraíso. Não porque literalmente comeram de uma árvore, foram expulsos por causa da desobediência. É aqui que está o segredo de muita coisa. Que o maior problema não é comer do fruto, o maior problema é desobedecer. O maior problema não é você entrar no caminho, o maior problema é você sair da direção. Quando você desobedece a Deus, você está trazendo consequências para a sua vida. Deus, ele te dá a liberdade de você escolher o caminho que você quer. Mas ele não tira também as escolhas das suas próprias decisões. Você precisa também se responsabilizar pelas suas próprias consequências, pelas suas próprias decisões. Por isso que Deus perguntou a Adão, onde tu estás? Onde tu está? Por quê? Porque ele saiu da direção. Quando ele sai da direção, ele sai do propósito de Deus. A pergunta de Deus para Adão, Adão, onde tu estás? É para ver se Adão consegue entender o lugar que ele está, o caminho que ele entrou, a direção que ele tomou, a decisão que ele entrou na vida dele. Que Adão estava perdido, desobedeceu a Deus, quebrou um princípio, entrou o pecado dentro do jardim. Então a pergunta de Deus gera reflexão no próprio Adão. E tanto gera reflexão no próprio Adão que ele se esconde. Que é isso que o pecado faz com o ser humano. O pecado faz o homem se esconder. O pecado faz o homem ocultar. Você não vai ver ninguém falar uma mentira. Você não vai ver ninguém fazer um pecado e viver isso de maneira explícita. Geralmente as pessoas que mentem ocultam. As pessoas que fazem errado, elas procuram viver uma vida escondida. Elas não deixam isso muito à mostra. Elas não deixam de forma explícita a vida de pecado, a vida de mentira, a vida de engano que ela está cometendo. Por quê? Porque a própria mentira vem do diabo. E quem anda no caminho do diabo, quem peca, vive segundo a própria vontade do diabo. Anda nas trevas, anda na escuridão. E luz e escuridão não se batem, são opostas. Sabe? Então, a liberdade sempre existiu. Desde o céu que Deus deu ao homem. Deus dá ao homem a liberdade para escolher o seu caminho, mas Deus também não livra o homem das suas consequências. Tudo na vida você tem uma escolha. Tudo na vida você tem uma escolha. Por exemplo, vocês pararam nesse momento, 5 minutinhos do tempo de vocês, para entrar nessa live, para ouvir uma palavra. Foi a escolha que você teve. E por causa da escolha que você teve de entrar nessa live para ouvir uma palavra, você vai receber uma consequência. Que no teu caso é positiva. Por quê? Porque a consequência da decisão que você teve de entrar na live para ouvir uma palavra vai fazer você receber algo para o teu espírito, que vai alimentar o teu espiritual, que vai alimentar a sua vida espiritual. Então uma decisão que gerou uma consequência. Só que nesse caso uma consequência positiva. O alimento espiritual que você está recebendo é resultado da decisão que você tomou alguns minutos atrás. Percebe o senso de livre-arbítrio? Percebe o senso de direito de escolha que você tem? Esse direito de escolha que você teve, de escolher entre ouvir algo edificante e praticar agora uma outra coisa que não edificasse você, fez você ter um novo destino para esses minutos. É um destino momentâneo, que daqui a pouco a live vai acabar, mas é um destino. O resultado desse destino é trazer uma palavra que te dê uma direção, que te dê um alimento, que vai abençoar a sua vida, que vai, de repente, fazer mudar um caminho seu, que vai te dar uma nova decisão, que vai te ajudar a como viver, que vai te parar, de repente, numa área que você estava seguindo no caminho errado, que vai colocar limites em você, sabe? O destino da tua escolha vai alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito. Então Salomão, que é
um dos homens mais sábios da Bíblia, porque o próprio Deus disse isso, né? Engraçado que eu ouvi até um grande pregador que se diz ser teólogo falando que Salomão não foi um homem mais sábio da Bíblia, que o homem mais sábio da Bíblia foi Jesus, tal. Eu amo Jesus e sei que Jesus é o próprio Deus e concordo que ninguém é maior do que Deus, mas eu não gosto de pessoas que usam argumentos que retiram, que distorcem a palavra de Deus. Porque o próprio Deus deixou inserido na sua palavra que depois dele e antes dele não houve um homem com tanta sabedoria como Salomão. E ponto, amigo. Você pode ler Flávio José, você pode ler Champlin, você pode falar de tudo. Pode falar de tudo. Mas a gente fica com o que diz a palavra de Deus. Jesus era o próprio Deus, e sendo o próprio Deus, ele é a verdade, ele é a sabedoria em si. Mas contudo, como homem, a Bíblia está comparando Salomão como o homem mais sábio da Bíblia. É o que a Bíblia diz e eu fico com a Bíblia, e não com filosofias e conhecimento humano. Voltando para o texto, Salomão, que é um dos homens mais sábios de toda a história, que vai escrever Cantares, Provérbios, Eclesiastes, ele deixa claro para nós aqui que há caminhos, que para o homem parece perfeito, mas o seu final é de morte. E a primeira verdade é essa: existem caminhos, existem escolhas, que eu acabei de falar para você. Há um livre-arbítrio, você decide o que você quer. Decidir o que você quer não vai te ausentar da consequência. Decidir o que você quer não vai te ausentar da responsabilidade. Então decida com cuidado. Pondera as suas atitudes. Preste atenção na palavra. Escute a voz de Deus. E Salomão vai trazer uma riqueza aqui para nós que, na minha opinião, é uma das principais coisas que eu tenho que ter para tomar qualquer decisão na vida, e eu já vou falar para você. Só que a primeira verdade é essa: existem caminhos. Há caminhos. Eu tenho liberdade, eu posso escolher. Qual caminho que eu vou escolher para a minha vida? Eu preciso ponderar as minhas escolhas. Aonde esse caminho vai me levar? Aonde essa escolha vai me levar? A que momento esse caminho me edifica? Paulo escreveu algo interessante, que ele diz que tudo que eu for fazer, tudo que eu for viver, que eu faça para a glória de Deus. Então, se aquilo que eu faço, se aquilo que eu vou escolher não vai edificar nem a mim, nem as pessoas que estão perto, e não vai ser para a glória de Deus, eu tenho que pensar muito mais nessa decisão. Por quê? Porque eu estou vendo que é uma decisão que não vai ser para a glória de Deus e nem para a minha edificação. Eu preciso me preocupar com isso aqui. Porque se a decisão não é para a minha edificação e nem para a glória de Deus, essa decisão vai me levar por um caminho comum, um caminho natural, um caminho humano, e é nesse momento onde a gente entra nos maiores perigos. Porque o que a Bíblia fala do coração do homem? As pessoas se enganam muito, cara, porque as pessoas falam assim: não, ouça a voz do teu coração. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se o coração do homem é enganoso, eu não posso ser guiado pelas minhas próprias emoções. Entende isso aqui? A gente é tão falho em relação às nossas emoções que a gente em um ano pensa de uma forma, passa um ano pensa de outra forma. Existem coisas na minha vida, por exemplo, que eu me arrependo. Que eu falava: caramba, se eu naquela época, se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, eu não agiria assim, eu não pensaria assim. Por quê? Porque eu fui enganado pela emoção, pelo sentimento, pela circunstância. A gente está numa rotatividade constante, numa transformação constante. Acorda pensando uma coisa, dorme pensando outra, né? Você acha que vai ser feliz por uma coisa e de repente você descobre que o caminho não era esse. A gente se engana. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Então eu não tenho que agir pelo coração. Eu não tenho que agir: eu vou ver o que meu coração manda. Cuidado, cara, cuidado. Você é um homem. Teu coração vai te levar pela emoção. E às vezes a emoção, ela vai te levar para caminhos distantes de Deus. E nem sempre aquilo que você quer fazer, que tem vontade de fazer, que você acha que é legal, é um caminho legal para você. Então, o sábio Salomão está dizendo: existem caminhos. Você vai ter um monte de possibilidades na sua vida. Você vai ter um monte de escolhas para a sua vida. Para tudo na vida você tem uma escolha.
como até o próprio fato de você entrar nessa live para ouvir uma palavra. Foi uma escolha que você fez. Daqui a pouco você vai ter uma outra escolha. Você vai, não sei, almoçar, vai sair para resolver seus problemas, vai sair para, não sei, de repente para voltar para o trabalho. Tem gente que parou agora no momento do almoço, né? Então, tudo você tem uma escolha. As escolhas existem. Os caminhos existem. Segundo, há caminhos que parece direito ao homem. Eu gosto da expressão que a aplicação pessoal usa, que ela diz parece. Isso aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque Salomão não está afirmando. Ele está colocando aqui uma expressão que mostra que o homem, ele quer esse caminho, ele não tem certeza do caminho, mas ele acha que esse caminho vai ser bom. Entendeu? Ele não tem convicção do que esse caminho vai gerar, mas ele quer esse caminho porque ele acha que o caminho vai ser bom. Por isso, há caminhos para um homem que parece direito. Ele está olhando e ele acha que é um bom caminho, mas ele não tem certeza. Parece, porque parecer é diferente de ter certeza. Ele não tem convicção. Só que esse parecer pode levar ele à destruição. Porque pela dúvida ele caminha pela intuição. Porque o coração dele está escolhendo esse caminho. Ele não tem convicção do caminho, ele não sabe para onde vai levar esse caminho. Só que na intuição dele o caminho parece direito. E pelo fato do caminho parecer bom, ele vai. Aí Salomão diz: há caminhos para um homem que parece direito, só que o seu final é de morte. Então Salomão está explicando aqui pessoas que entram em caminhos que às vezes andam pelas suas convicções, pelas suas emoções. Ele tem certeza da vontade dele. Ele vai pela intuição dele. Só que ele sabe que parece, mas não é. Parece que é direito, mas não é direito. Parece que é bom, mas não é bom. Parece que é legal, mas não é legal. Por que que parece e ele não tem a certeza que é? Porque há dúvida dentro dessa escolha. E toda vez que existe uma dúvida, na maioria das vezes ela vai ser colocada pela minha carne, que vai me levar para longe de Deus. As coisas de Deus, elas não deixam dúvida. Você vê que a fé, ela é oposta da razão e ao mesmo tempo ela é oposta à dúvida. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu tenho tanta convicção que vai acontecer, que pela fé eu vou. Então o problema aqui é quando o homem ele entra num caminho que às vezes até parece, mas não é. Parece que era para você ficar com ela, mas não é. Parece que era para você ficar com ele, mas não é. Parece que era para você pegar essa porta de emprego, mas não é. Parece que era para você comprar aquele carro, mas não é. Parece que era para você sair de casa, mas não é. Parece que era para você ir para o outro emprego, mas não é. Parece que era para você mudar os seus ambientes, mas não era. Parece. Esse parecer não é certeza. E a dúvida vai te levar para longe de Deus. Então, quer um conselho? Na dúvida, sem ter certeza de qual decisão tomar, fica parado. Nem sempre ficar parado é um conselho ruim. Nem sempre não tomar nenhuma atitude é um conselho ruim. Às vezes a melhor atitude que você pode tomar no momento é não tomar decisão alguma. Porque é melhor você ficar parado, esperar, ter convicção que Deus está na direção da sua escolha, do que você tomar uma decisão de parecer boa e o final dela ser de morte. Então às vezes o melhor conselho não é fazer, é ficar parado. Às vezes o melhor conselho não é agir, é esperar. Às vezes o melhor conselho diante da dúvida é você, peraí, deixa Deus confirmar isso aqui. Está na Bíblia dele, está na palavra dele,
Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura falaria e não faria, porventura diria e não confirmaria. Então, peraí, Deus é Deus de confirmação. Eu entendi que Deus confirma as coisas, então eu vou esperar. Eu vou entender que Ele vai confirmar isso aqui. E quando Ele confirmar e eu ter a convicção do caminho que eu vou entrar, aí sim eu tomo a atitude que eu preciso tomar. Mas se eu estou nessa parte aqui do versículo, onde eu acho que parece direito, meu amigo, esse achar vai te arrebentar. Esse achar vai te frustrar. Há caminhos para um homem que parece direito. Ou seja, ele acha que é bom, ele acha que é direito, ele acha que está tudo muito bem, ele acha que está tudo muito certo, ele acha que está tudo muito legal, ele acha que o caminho é bom, ele acha que a porta é bacana, ele acha que está tudo conforme, só que o final dele é morte. Por que o final dele é morte? Porque a decisão desse caminho não é um caminho que vai me levar para perto de Deus. Porque o caminho que me leva para perto de Deus me traz vida e não morte. Aí você passa a ter certeza que quando você entrou naquele emprego não foi de Deus. Por quê? Porque teve morte lá. Como assim morte, pastor? Física? Não, espiritual. Você começou a trabalhar, morreu espiritualmente. Você começou a namorar, morreu espiritualmente. Você entrou num ambiente, morreu espiritualmente. Você saiu da tua casa, foi para outro lugar, morreu espiritualmente. Procurou outros vizinhos para se relacionar, mudou as tuas amizades, morreu espiritualmente. Se isolou de todo mundo, morreu espiritualmente. Achou que a solução era viver dessa forma, tomou atitude, morreu espiritualmente. Isso é o maior resultado que você está se distanciando de Deus. Porque tudo que é de Deus para a tua vida te aproxima dele e não te afasta. As coisas de Deus te aproximam. As coisas de Deus te trazem para perto. As coisas de Deus edificam a sua própria vida. Há caminhos para um homem que parece direito. Olha a expressão. Há caminhos que parecem direito ao homem. E eu preciso entender que eu não posso confiar na minha natureza. Porque Salomão está sendo claro em dizer que há caminhos que parecem direito ao homem. Eu não posso confiar no meu homem. Eu não posso confiar nas minhas próprias decisões. Eu não posso confiar nos meus próprios sentimentos. Eu não posso confiar na minha natureza, porque muitas das vezes ela me surpreende e de maneira negativa. Eu vou me frustrar. Eu vou me ferir. Então às vezes é melhor, não, peraí, vou esperar um pouquinho, vou deixar Deus agir, vou esperar a direção dele, vou esperar a confirmação dele, vou ver o que a palavra dele diz, deixa eu ver aqui quais são os princípios para que eu tome a atitude certa. Por quê? Porque se eu for pelas minhas decisões, pela minha razão, pela minha vontade, a minha personalidade pode me levar para caminhos que vão me distanciar do propósito do Senhor Jesus. Eu não posso confiar em mim. Paulo descobriu isso. Paulo era homem de oração. Ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu não faço. Outros homens da Bíblia descobriram também que não poderiam confiar em si mesmo. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no seu braço e faz do seu braço a sua força. Homens de Deus que entenderam a importância de não confiar na sua própria natureza, porque essa natureza que ela é declinada à queda, ao pecado, à desgraça, eu não posso confiar nela. Eu tenho que colocar limites nela, porque se eu não colocar limites nessa natureza, ela vai me levar ao erro. Então eu não posso ser movido pela natureza do homem, porque o homem ele pode me levar para uma natureza carnal pecaminosa. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. O fim aqui já é o resultado da escolha. O fim aqui ele está falando do final. O final é o resultado das escolhas que eu fiz no início. Então, por exemplo, hoje você vai viver muitas coisas. Você hoje, por exemplo, está colhendo muitas coisas de decisões que você tomou lá no início. Porque o final é isso. Ele é o resultado.
Isso não significa que o resultado vai ser positivo. Tem gente que está ouvindo a palavra agora e está falando, poxa, se eu soubesse eu faria diferente. Se eu soubesse eu semeava diferente. Se eu soubesse eu plantava diferente. Mas não sabia. Então, já que você não sabe do teu futuro e nem sabe como vai ser depois, confia no Deus que é dono do tempo, que já sabe como vai ser. Sabe? É como que eu cansei de orar pedindo, Senhor, eu quero. Eu não oro mais, Senhor, eu quero. As minhas orações Senhor, faça a sua vontade. Não me leve em lugares não me leve em lugares que o Senhor não tem para mim. Não coloque pessoas no meu caminho que não é para mim. Não me apresente situações que não é para mim. Eu não vou forçar portas. Eu não vou entrar em alianças que o Senhor não quer para mim. Eu não vou bajular pessoas para chegar em lugares. Eu não vou me relacionar com amizade só por causa de um interesse. Eu não vou entrar numa porta porque eu quero. Não, eu não quero a minha vontade. Eu quero viver a sua vontade. Porque às vezes tem coisas que para mim pode parecer boa, mas no final pode ser de morte. O meu coração é enganoso. Então eu prefiro confiar na vontade, na direção de Deus para a minha vida. A vontade dele é melhor que a minha. Cara, isso aqui é uma pérola para a nossa vida, porque Jesus ensinou isso na oração. Pai nosso que estás no céu. Meus discípulos, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Olha isso, venha a nós o teu reino. Venha o quê? Traga os teus valores para mim. Traga o céu para a terra. Mostra o que está no céu, revela na terra. Traz o conhecimento do céu para a terra. Traz os princípios do céu para a terra. Traz os valores do céu para a terra. Venha a nós o teu reino. Traz o teu reino para nós. Por quê? Porque o reino do homem é decadente, o reino do homem é destruidor, o reino do homem é corrupto, o reino do homem é manchado, o reino do homem é pecador, o reino do homem é mentiroso, o reino do homem é tudo isso que a gente está vendo. É um sistema dominado pela política, é um sistema dominado por gananciosos, é um sistema de pessoas que não se preocupam com o outro, sem empatia, sem misericórdia. Venha a nós o teu reino. Traz a tua justiça, traz o teu amor, traz a tua misericórdia. Olha Deus ensinando desde a palavra através de Jesus. Não ore pedindo a sua vontade, ora pedindo o reino dele, a vontade dele, a justiça dele, a decisão dele, o caminho dele, a escolha dele, o propósito dele. Por quê? Porque aquilo que ele tem para mim é melhor, cara. Isso aqui é fantástico, porque já estava lá. Só que a gente não parou para pensar para a nossa vida, para retirar da palavra. Jesus ensinou isso para os discípulos. Quando orarem, os horários vão orar dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem ora o Pai Nosso, Jesus está ensinando para os discípulos orarem o Pai Nosso e para nós orarmos o Pai Nosso. E quem ora o Pai Nosso está clamando ao Senhor de maneira implícita o governo de Deus. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus, toma o governo, toma o controle, toma minha vida, toma a direção, segura tudo, faz o controle de tudo, assume tudo. Seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Por quê? Porque a tua vontade sempre vai ser melhor que a minha. As tuas direções sempre vão ser melhor que a minha. Sabe? Tem hora que a gente precisa perder o controle para que Deus assuma o controle da nossa vida. Uma vez eu estava orando ao Senhor, eu falei: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo, eu estou entendendo. E Deus falou comigo: você precisa perder o controle. Sabe? Às vezes a gente fica com a rédea ali, segurando. Não, vai ser, eu vou segurar, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma. Aí você segura até onde não dá. Aí quando você não aguenta mais, você solta. Aí quando você perde o controle, você fala: meu Deus, e agora? Acabou, não tem jeito. Perdi o controle. Já era. Não consigo mais segurar. Segurou o filho até onde dava, segurou o menino até onde dava, segurou o emprego até onde dava, segurou a mulher até onde dava, segurou o marido até onde dava, segurou o pai até onde... Segurou o teu problema e ficou ali, segurando, e Senhor, agora não dá mais. Perdi o controle.
Aí você fala, e agora? Perdi o controle. Não tem mais jeito. Aí Deus falou comigo que eu cheguei no ponto onde Ele queria, porque é necessário você perder o controle. Eu vou repetir isso para alguém. É necessário você perder o controle. Eu vou falar mais uma vez para alguém que está nessa live. Você precisa perder o controle. Ah, mas eu já perdi. Glória a Deus. Por quê? Porque você está no ponto que Deus quer que você esteja. Você não está fora da direção de Deus. Você não está fora do caminho. Você está no lugar que Deus queria que você estivesse. Só que enquanto você estava no controle, você não deixava Jesus assumir seu barco. Enquanto você estava no controle, você não deixava Jesus dirigir teu carro. Enquanto você estava no controle, você não deixava Jesus tomar as decisões na tua casa. Aí foi necessário você perder o controle. Aí você está dizendo, meu Deus, perdi o controle, não sei o que fazer. Calma. Agora é a hora de Deus assumir o controle e mostrar para você que a vontade dele é melhor que a sua. Então descansa a tua alma. Coloca a paz aqui dentro, ó, no teu espírito. Que Deus sabe como tratar de você. Deus sabe como te ensinar e te levar para o caminho certo. Para o caminho de justiça. Para o caminho que vai te dar paz. Para o caminho que vai te dar bênção. Você não tinha paz tentando resolver seus problemas. Você não teve paz tentando resolver suas circunstâncias. Agora, entrega tudo na mão dele. Porque tudo que você coloca na mão de Deus, ele multiplica, ele prospera, ele traz paz. Você vê que 5 pães e 2 peixes na mão dos homens eram só 5 pães e 2 peixes. Mas quando pegaram 5 pães e 2 peixes e colocaram na mão de Jesus, a Bíblia diz que se multiplicaram os pães e peixes de modo que alimentaram uma multidão inteira. Porque tudo que eu coloco na mão de Jesus cresce. Então solta, solta. Deixa na mão de Jesus. E fala assim, Deus, assume o controle. Toma a direção. Entra no barco. Faz o que o Senhor quer. Quiser balançar o barco, jogar o barco do lado. Faz o que o Senhor quer. O Senhor está na minha vida. O Senhor tem um controle da minha mente. O Senhor tem um controle do meu corpo. Eu já te entreguei a minha vida. Já te entreguei meu entendimento. Já te entreguei o meu espírito. Então toma a direção. Toma o controle. Mostra o caminho. Eu tenho dito isso, que não importa para onde o barco vai. O que importa é para onde. O que importa não é para onde o barco está indo. O que importa é a companhia que eu tenho dentro do barco. Tem gente que chega em muitos lugares e vão para muitos lugares, mas não tem a companhia de Jesus. Então, melhor do que o resultado de chegar do outro lado da margem é você ter a companhia de Jesus dentro do barco. Então, se ele está no barco e está no controle, navegando o barco, deixa ele decidir. Deixa ele assumir o controle. Há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o seu fim são caminhos de morte. O fim é o final que eu acabei de dizer para você. A morte é o destino. Salomão está dizendo o seguinte, que quando eu escolho um caminho que me leva para longe de Deus, que às vezes eu acho que é bom, mas na verdade ele parece direito, mas não é. Que ele parece, ele só tem cara. Ele me engana, que ele não é direito. Ele parece direito. O resultado desse caminho é morte. O destino dessa escolha é morte. Quando eu insisto nas minhas decisões, do meu jeito, da minha forma, tem que ser segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que o meu coração diz, eu me arrebento. E o resultado dessa escolha é morte. O final dessa escolha é morte. O final de tudo que você vive, quando você sai da direção de Deus, é a morte. A Bíblia diz isso, que o salário do pecado é a morte. E o que é o pecado? O pecado é o ato de você quebrar o princípio. O pecado é o ato de você desobedecer ao Senhor. A palavra pecado vem dentro de uma etimologia chamada errar o alvo. É quando o camarada tem um alvo e erra. Qual é o alvo? É Cristo, é a obediência. Aí você errou, você quebrou o princípio, você desobedeceu. A desobediência traz a consequência, e uma das consequências é a morte. O salário do pecado é a
morte. A primeira morte que gera na tua vida é espiritual. A segunda morte que gera na tua vida é física. E a terceira morte que gera na tua vida é eterna. Você percebeu o estágio de morte? Espiritual, física e eterna. Primeiro você morre espiritualmente, depois você morre fisicamente. Porque o pecado, ele reage também no teu corpo. Ele atinge o teu corpo. E terceiro é a eternidade. Se você permanecer no pecado, o pecado ele vai condenar a tua alma para o inferno. Pastor, mas o senhor falou de uma pérola que é soltar no início da mensagem, que isso determina todas as minhas escolhas. Eu vou te mostrar no próprio texto. No próprio texto. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Que pérola é essa, pastor? Capítulo 16, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Agora escuta isso. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Guarda isso aqui. Isso aqui é de uma riqueza para você levar para o resto da sua vida. O temor do Senhor faz com que os homens se desviam do mal. Guarda isso. O que Salomão falou sobre temor? Que o temor a Deus é o quê? Responde para mim. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Perceba, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Não é isso que a Bíblia fala? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E mais uma vez ele está dizendo aqui no verso 6, e pelo temor do Senhor os homens se desviam. Então guarda isso. Guarda isso. Você vai precisar tomar muitas escolhas na sua vida. E como eu disse no início, tudo você tem uma escolha. Até para você parar para ver uma live como essa, você teve uma escolha. Para você tomar outras decisões, você vai ter uma escolha. Tudo você tem uma escolha. A escolha faz parte do senso de liberdade, de livre-arbítrio que Deus colocou no ser humano. Eu te expliquei isso no início. Agora, guarda essa palavra, temor. Guarda isso, temor. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Se você guardar o temor no teu coração, você vai conseguir se livrar de muita coisa na sua vida. Se você guardar o temor no seu coração, você vai saber escolher as portas certas. Você vai saber escolher o namoro certo. Você vai saber escolher o casamento certo. Você vai saber escolher o trabalho certo. Você vai saber escolher o lugar certo onde você vai morar, a casa que você vai comprar, a maneira como se faz negócio, a forma como você vai lidar com as pessoas. Tudo na base disso aqui, o temor. O temor vai falar no seu coração. Existem momentos que a tua carne vai gritar para tomar decisões até impossíveis. Mas se você manter o temor ao Senhor, você vai se desviar do mal. E isso aqui resume o caminho certo que o homem precisa dirigir os seus passos diante de Deus. Está com a vida debaixo de temor. Quando o ser humano ele perde essa pequena palavra chamada temor, ele perde o seu limite. Quando o ser humano ele perde o temor, ele perde o limite. O temor é como se fosse aquele freio que está dizendo: opa, 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 por aqui não, hein? Esse caminho aqui é perigoso, hein? Essa escolha... Segura, olha, entendeu? Como é que é o temor? Ele coloca o limite em você. Então, em alguns momentos na vida, você vai se deixar ser tomado por certas decisões, mas se você tiver temor, você vai avaliar se os teus conceitos estão sendo certos ou errados. Não porque a sua decisão vai ser baseada naquilo que o seu coração quer fazer, mas naquilo que a palavra manda você fazer. Porque a palavra dele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando o salmista diz que a palavra é lâmpada e luz para o meu caminho, ele está dizendo o seguinte: que a palavra me dá direção, que a palavra me dá clareza, que a palavra me ensina para onde ir. Então é um temor que se tem pela palavra. Agora, quando o cara perde o temor ao Senhor, aí, meu amigo, um abismo chama outro abismo,
perde-se o limite, entra em decisões erradas, em frustrações, em pecado, caminhos que só distanciam ele de Deus e só afastam ele dos propósitos do Senhor todos os dias. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento, tá? Conhecimento é tudo que você aprende na vida. Conhecimento pode ser informações que você aprendeu. Conhecimento pode ser coisas que você leu. Sabedoria não. Sabedoria está além do conhecimento. Sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento e como usar o conhecimento. O conhecimento é só o acúmulo de informações. Tem gente que tem conhecimento e não tem sabedoria. Pastor, é possível isso? Claro que é possível. Eu conheço pessoas que são inteligentíssimas, mas não têm sabedoria. Por quê? Porque o temor é o princípio. O temor ao Senhor é o princípio. Para todas as decisões que você precisa, se você quer tomar decisões sábias na sua vida, você tem que temer ao Senhor. Porque é diante desse temor que você vai tomar as decisões certas, os caminhos certos. Então guarda essa palavra, que ela gere frutos para a sua vida, que ela abençoe o seu dia e que você entenda que há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte.